Olá, pessoal. Vamos dar início a esse novo processo que é a disciplina EAD. Neste momento, nós vamos desenvolver a disciplina Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho. Esta disciplina é uma disciplina fundamental para a execução do trabalho, do processo de trabalho para todos os trabalhadores em geral. Afinal, a segurança, ela faz parte do processo de trabalho e a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Essa disciplina tem como bases tecnológicas conhecimento sobre a CIPA, CCIH, vamos ver que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CCIH é a Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, assim como as normas regulamentadoras que estão associadas aos processos de trabalho, noções sobre equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivos, a saúde e a segurança no trabalho em geral, né, de forma a promover a manutenção da qualidade de vida do trabalhador na execução da sua atividade laboral. Falaremos também sobre as formas de prevenção dos acidentes de trabalho, quais medidas podem ser desenvolvidas para que possamos evitar que os acidentes aconteçam no processo de trabalho, bem como os fatores de risco a qual os trabalhadores estão envolvidos. E nós vamos ver durante o processo que esses fatores de risco estão associados a diversas áreas de atuação e numa mesma área de atuação ele pode ter vários fatores, assim como os que são mais evidentes e mais a serem ponderados naquele processo. Os procedimentos nos acidentes de trabalho, o que eu vou fazer se acontecer um acidente de trabalho comigo? Qual é a minha conduta? Se eu presenciar um outro trabalhador, um colega de trabalho, num acidente, se eu estiver prestando serviço numa empresa, o que fazer? As noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, né? Visto que o direito à saúde é um direito do trabalhador em ser assistido no seu momento, assim como as suas ausências por atestado médico, por auxílio acidente, por afastamento. No caso, vamos ver uma grande extensão dos direitos atribuídos à mulher, pela questão das especificidades, né, do ciclo gravídico puerperal, assim como falaremos também sobre a manutenção preventiva de materiais e equipamentos para que, de fato, os acidentes sejam prevenidos e sobre a condição da ergonomia no trabalho, que seria as condições de trabalho adequadas. Então, nós daremos seguimento, né, na primeira aula, hoje, né, nesse primeiro momento, vamos falar sobre saúde ocupacional. Vamos começar a falar sobre esse processo. O que é saúde, o que é trabalho, o que é esse processo, né? Quando eu falo em promover, eu falo em quê? Em manter a qualidade, em manter a condição de saúde. Promover saúde é ter alimentação adequada, é ter descanso adequado, é ter um tempo, uma jornada justa, né? Então, para mim promover a saúde do meu trabalhador, eu preciso respeitar as condições do corpo humano, as condições da prevenção em si de agravamento da sua condição de saúde. Quando eu falo de saúde, o que é ter saúde? Há muitos anos se falava em ter saúde, em se ter ausência de doença. Hoje a gente sabe que saúde é um completo bem-estar físico, mental, social, que envolve a condição de vida do indivíduo, né? E quando eu falo em trabalho, ninguém vai trabalhar para adoecer, a gente vai trabalhar para tentar manter a nossa subsistência nesse processo que nós vivemos, né? A necessidade da remuneração. Então, ninguém tem o objetivo de ir trabalhar e adoecer. O nosso objetivo é trabalhar e manter a nossa condição de saúde. Assim como quando eu falo em segurança no trabalho, como me manter seguro no meu ambiente de trabalho? Será que eu posso sofrer uma queda? Será que eu posso sofrer um acidente? No nosso caso, na enfermagem, uma condição de exposição, né, a uma bactéria, a um vírus, seja pelas vias respiratórias, a uma condição de um pérfuro cortante, um acidente, né,
uma perfuração em uma parte do nosso corpo, assim como um contato direto, né, com secreções corporais, que podem estar ligadas a diversos momentos na nossa atuação, né? Então, promover a saúde e a segurança no trabalho dentro da enfermagem vai envolver todo o nosso processo de ciclo de vida, assim como das atividades que a gente desenvolve. Mas a nossa disciplina, a gente não vai falar só de saúde e segurança no trabalho do profissional da enfermagem. Nós estaremos nas empresas trabalhando, promovendo saúde para o trabalhador da construção civil, para o trabalhador da educação, para o trabalhador das mais diversas áreas, né? Então, em cada ambiente eu tenho um risco, em cada ambiente eu tenho uma condição, e em cada ambiente eu vou precisar de um tipo de segurança para esse processo, né? Como eu comentei agora sobre o trabalhador da construção civil, o que a gente vai precisar, né? De capacete, a enfermagem não usa capacete, mas usa touca. A segurança dentro do ambiente espacial, dentro do ambiente escolar, né? O que o professor vai precisar para ele ter segurança no trabalho? A ergonomia dele, né? Será que ele precisa de uma cadeira boa para ele sentar quando ele precisar corrigir as provas dele, quando ele precisar fazer um trabalho no computador, será que ele precisa de um computador adequado, de uma cadeira adequada, de um descanso? Então, todas essas condições, elas são relativas e inerentes ao seu processo, né? Então, nesse contexto, nós, como profissionais da saúde, nós estaremos promovendo saúde nas mais diversas áreas. E precisaremos mais ainda ter atenção à nossa saúde também no nosso processo de trabalho. Então, nós precisamos ter esse conhecimento dessa, é, dessa, dessa evolução do processo, do que pode acontecer, das condições e, principalmente, o que nós poderemos fazer para prevenir essas condições, esses agravamentos. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, em segurança do trabalhador, em segurança na sua atividade laboral, a palavra segurança, vindo da origem latina, ela já significa eu estou seguro, eu não vou me preocupar, tá tudo bem, né? Eu vou preocupar-me comigo, eu não vou ter um problema naquela atividade, né? Então, é uma previsibilidade em que eu não terei agravamentos, eu não terei riscos. Mas, de fato, como garantir essa segurança, né? É o que a gente vai desenvolver durante o nosso estudo. A gente pode entender que a segurança é um conjunto de ações e medidas para estabelecer o ato e as atitudes em condições seguras, né? Então, se eu vou fazer um procedimento, no nosso caso, da enfermagem, para um curativo, o que eu vou precisar, né? Para o meu paciente manter uma técnica asséptica para não contaminar a ferida dele. E se ela já estiver contaminada, para que não agrave. E para minha segurança como trabalhador, eu vou precisar da minha touca, porque pode respingar alguma secreção no meu cabelo, no meu couro cabeludo. Eu vou precisar do meu óculos de proteção, vou precisar da minha máscara e principalmente da luva, né? Já que o curativo é um procedimento que a gente vai fazer próximo da lesão, com as nossas mãos. Mesmo que você use pinças, mesmo que você tenha todo um material adequado, você vai precisar proteger a sua estrutura corporal, assim como os demais dispositivos, né? O nosso avental, o nosso jaleco, a nossa vestimenta adequada, assim como, né, o nosso calçado, além da vestimenta, o calçado que faz parte do conjunto. Então, dessa forma, eu já estou estabelecendo uma condição segura numa proteção individual e numa proteção coletiva. De que forma? Se eu precisar de uma lâmina de bisturi para remover um ponto durante esse curativo, onde eu vou descartar esse dispositivo, né? Vocês já estudaram na disciplina biossegurança que eu tenho um dispositivo adequado para descarte desses pérfuro-cortantes, que é a nossa caixinha, né? Que é resistente, que é adequada e que está ali para todos esses dispositivos, para que depois que acabe o procedimento, que eu encerre o meu serviço, eu não tenha esse risco de sofrer esse acidente no pós, né? No pós-execução do procedimento, tá? Então, o trabalho, ele é um conjunto de atos e operações da pessoa
em que ela executa a sua energia, a sua força, o seu desgaste físico, né? É disso que o trabalhador recebe a sua remuneração, pelo seu desgaste. Se ele é um trabalhador autônomo, além desse desgaste, ele ainda tem, né, a sua operação como um todo, que ele vai ter de custo para produzir aquele trabalho, né? Mas se ele é um servidor público ou se ele é um servidor seletista contratado por uma empresa, de quem é a responsabilidade de prover todo esse processo, todo esse material, esse insumo, esses EPIs? Da própria empresa. Ele entra só com a sua energia, só com a sua força, né, de trabalho. E essa força de trabalho, ela envolve diversos aspectos. Aspectos físicos, psíquicos, emocionais e sociais. Ah, não misture o seu problema pessoal com o seu problema de trabalho, né? Com certeza, ninguém quer que isso aconteça. Mas como você vai trabalhar bem se você teve um falecimento na sua família naquele dia ou no dia anterior, né? E por isso que existe o respaldo do seu afastamento legal nesse momento em que você emocionalmente não tem condições de executar a sua atividade laboral, né? As condições sociais, a sua condição física, né? Você está com uma lesão, você está com adoecimento, você está com impedimento físico, você não pode ser forçado a trabalhar. A sua energia não estará adequada. Então, esses processos, essas dimensões que são necessárias para o trabalho, se elas não estiverem adequadas, vai ser necessário, de fato, né, que o afastamento aconteça, para que não haja um risco do trabalhador na execução dessa sua atividade laboral, né? Então, se a gente for falar um pouco sobre como tudo começou, como tudo aconteceu, o processo histórico das relações de trabalho, da relação, inclusive, dos direitos pós-trabalho, né? A gente vai começar a falar um pouco agora sobre a questão da previdência, né? O que é, resumindo, a previdência, né? No começo, imagina, as pessoas trabalhavam da adolescência, da infância, fase adulta, idoso. Até o último dia quase da vida dele, ele trabalhava. Por quê? Porque depois que ele parava de trabalhar, ele não tinha mais como se manter. No passado, com as relações familiares um pouco mais estáveis do que a gente vive hoje, a família acolhia, a família mantinha e quem continuava naquele ciclo familiar continuava desenvolvendo as atividades laborais. Mas com a industrialização, com o crescimento, com o avanço das cidades, as pessoas passaram a cada vez mais, né, terem esse ciclo familiar menor e terem a necessidade de ter a sua própria subsistência, a sua própria sobrevivência. E hoje, tudo você precisa de recursos financeiros, né? Então, a previdência ela veio como um momento em que você trabalhou, e agora você não tem condições de trabalhar e você precisa ainda ser mantido numa condição financeira. Então, a previdência ela te dá esse retorno, tanto na aposentadoria, quanto numa licença saúde, quanto no próprio atestado prolongado, né? No caso da licença maternidade, que é um direito também. Mas claro que nem sempre tudo isso existiu, né? Tudo começou com a primeira lei que começou a se falar nos primeiros acidentes de trabalho. Como assim? A pessoa estava trabalhando, sofreu um grave acidente, e aí, agora você não pode trabalhar mais, agora você não tem mais dinheiro, e você vai sobreviver de que forma? Cadê? Né? Então começou a se pensar em 1919 nesses primeiros direitos em que a pessoa que sofreu uma lesão grave executando uma atividade laboral, ela precisaria ser indenizada para que ela pudesse se manter daqui para frente. Porque uma lesão grave, uma amputação, você não vai recuperar o seu membro perdido. Um acidente em que a pessoa perca a sua mobilidade, ela não vai recuperar com esse valor, mas esse valor vai ajudar ela a se manter. É como se fosse uma compensação que a gente sabe que não tem valor estimável, mas é uma questão de condição de sobrevivência nos nossos tempos atuais. Em 1923, começou-se a pensar nessas caixas de aposentadoria e pensão, ou seja, você trabalhava, e para que você tivesse no futuro, você precisa contribuir. Hoje é muito comum as caixinhas, né? As pessoas guardam o dinheiro durante 12 meses, aí no final do ano ela pega aquele dinheiro, né?
e faz um investimento ou faz um mimo, né? Como a gente fala muito hoje em dia, né? Então, essas caixas começaram em 1923. Então, se você ganha, por exemplo, hoje, R$ 1.500, você vai guardar R$ 150 desses 1.500 na sua caixinha. E essa caixinha vai ser para quando? Para quando você precisar. Quando você precisar entrar de licença maternidade, quando você precisar entrar de aposentadoria, ou se você sofreu um acidente e precisar ficar afastado do seu trabalho. Então, assim, não é que você vai receber exatamente o que você guardou, mas você vai contribuir no geral, no sentido de todos os trabalhadores, e aí, quando quem for precisando, vai recebendo no tempo necessário. Em 1933, foi criado os primeiros IAPs, né? O primeiro IAP, o Instituto de Aposentadorias e Pensões. Então, ou seja, começou a se organizar mais esse processo, né? Para cada categoria, um tipo de aposentadoria, para cada trabalhador, um tempo de serviço. Claro que eu não vou comparar aquele trabalhador que trabalha no sol e na chuva com aquele trabalhador que trabalha num trabalho de menor exposição física e também não só física. Hoje a gente tem toda essa questão mental, né? Então, em 44 surgiu o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência. Ou seja, além de contribuir para que futuramente você recebesse uma remuneração, começou-se a pensar numa assistência, num serviço. Ah, ele está doente? E aí? Quem vai cuidar dele doente? Se ele precisar se internar, se ele precisar fazer uma cirurgia. Então, começou-se a ver que o trabalhador não precisava só de recursos futuros, ele precisava de assistência. E nesse processo também foi se desenvolvendo os serviços de saúde públicos, que passaram a dar assistência. Então, em 1966, o IAP e o SANDU foram reunidos numa única autarquia, que nós denominamos de INPS. Se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, né, muitos deles viveram esse INPS, né? Tinha uma filhinha, claro, mas esse Instituto Nacional de Previdência Social, ele de fato só era para quem contribuía. Então, os primeiros serviços de saúde público que foram se desenvolvendo eram para pessoas que contribuíam com a Previdência, né? Porque até então o governo, principalmente aqui a gente está falando de Brasil, né, gente? O governo, as políticas de saúde pública ainda eram bem reduzidas. Então, em evolução, houve a Lei 4.214, que começou a incluir os trabalhadores rurais, aquelas pessoas agricultoras, pecuaristas, pescadores. Começou-se a trabalhar que, poxa, essas pessoas trabalham tanto também e quando chega numa idade, principalmente pelo desgaste físico, elas não conseguem mais executar essa atividade. Então, eles passaram também a ter direitos previdenciários e até hoje muitas pessoas conseguem se aposentar e receber, inclusive, os seguros inerentes aos períodos em que eles não podem produzir. Em 77 foi criado o INAMPS, já é um pouco mais recente, né? Talvez os pais de vocês lembrem, a maioria de vocês não viveu essa realidade, mas já é uma realidade bem próxima. O INAMPS, como a sigla destaca, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, ou seja, era um serviço médico para quem era contribuinte da Previdência Social. Ele era um pouco mais avançado que o INAMPS, né? Do que o INPS. O INAMPS ele já se expandiu de uma forma mais efetiva pelo país inteiro. E ele trabalhava por produção, gente. Então, muitos hospitais cresceram prestando esses serviços para os trabalhadores com grande quantidade de exames, consultas, né? E só tinha direito a esses serviços de saúde público quem tinha a sua carteira assinada. Quem de vocês aí tem a carteira assinada? A carteira de trabalho, né? De Previdência Social. Então, nesse processo, houve essa evolução, e aí os IAPAs, eles começaram a também desenvolver essa assistência, organizando, né, toda essa assistência social, essa assistência previdenciária, essa assistência ao trabalhador em geral. E aí, juntos, esses sistemas formaram o SIMPAS,
que era um sistema nacional de previdência e assistência social, que o Ministério da Previdência e da Assistência Social começaram a desenvolver estratégias e cada vez mais os serviços foram se ampliando. E, de fato, o nosso Brasil, lá nas aulas de história, que eu tenho certeza que vocês lembram com propriedade, né? História do Brasil, como tudo aconteceu, né, gente? Desde 1500, o Brasil veio com esse histórico Brasil colônia, exploração de Portugal e de outros países europeus. O que aconteceu, né? A população foi crescendo, Brasília foi criada e muitas coisas foram mudando e a população cada vez mais sentindo a necessidade de direitos. Então, a Constituição de 1988, o Brasil viveu aquele momento assim decisivo das transformações do direito que existia para a população brasileira. E nesse processo de 1988, com a revisão da nossa Constituição, a saúde passou a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde, que até então era só questão de vacina, tanto que era muito comum essa nomenclatura do postinho mesmo, da FUNASA, né? Eram serviços muito primários. Então, com esse avanço, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. E com isso, o INAMPS, que se desenvolveu prestando serviços previdenciários apenas para quem era contribuinte, o trabalhador e o seu familiar, o seu dependente legal, né, não era mais o único público do serviço público de saúde. A população, em geral, mesmo quem não trabalhava CLT, quem não tinha sua carteira assinada, quem não trabalhava também tinha direito, mesmo sem estar vinculado a nenhum familiar. Então, nesse processo, o avanço da saúde aconteceu, né? E o INAMPS, ele começou a quebrar, até porque ele já estava em crise por conta da grande produtividade da sua educação, da sua execução, né, dos seus processos e da condição do gerenciamento dos recursos, que isso aí já é uma outra situação. Então, no mesmo ano em que houve essa transição da Constituição de 88, foi criado o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro e da Previdência Social, a fusão dos IAPAS com o INPS, e dessa forma eles foram vinculados ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social, e com esse avanço da formação da saúde como responsabilidade do Estado, foi criado o Sistema Único de Saúde, né? Em 1993, de fato, o INAMP já foi totalmente extinto e todos os serviços de saúde, o SUS, que começou desde 1990 a sua organização, eles começaram a ser de responsabilidade do SUS, né? Então, o SUS, hoje, vocês conhecem, é o Sistema Único de Saúde. É um sistema em que os serviços de saúde pública, eles são de responsabilidade do Estado, eles são de responsabilidade do poder público e eles são gerenciados em 3 níveis: federal, estadual e municipal. Ou seja, o Ministério da Saúde, o governo federal, ele organiza as políticas gerais que são repassadas para os estados. Os estados têm vinculados em si os seus governos, os municípios, e algumas atividades são de cunho federal, outras de estadual e outras de cunho municipal. Então, o trabalhador, ele vai ser diretamente vinculado a esse sistema. O sistema previdenciário, a partir do momento que o INAMPS foi extinto, como a gente falou anteriormente, surgiu o INSS, que passou a ser exclusivamente previdenciário, e o SUS passou a ser exclusivamente saúde, né? O INAMPS, ele falava em saúde e previdência. A partir do momento em que ele foi extinto, a saúde ficou totalmente vinculada ao SUS e a previdência social exclusivamente ao INSS, que vocês conhecem hoje, tá? Então, esse foi o primeiro momento do nosso primeiro ponto da nossa primeira aula, né? E nós vamos dar seguimento posteriormente com a parte da legislação e saúde do trabalhador seletista
no nosso próximo vídeo.